O perfil de um perito, o perfil, a pessoa que fala assim, eu quero ser perito, o que, que ele precisa ser para ele ser perito? Ele precisa ser curioso, ele precisa ser investigativo. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Silvia, eu sou a responsável pelo conteúdo aqui do Instituto ICLES e hoje eu estou com uma convidada muito importante. É a Ana Cristina Rodovalho, perita, professora e coordenadora do nosso curso de Auditoria, Avaliações, Patologias e Perícias em Arquitetura e Engenharia. Ela veio bater um papo com a gente hoje sobre a profissão, o mercado, oportunidades, tendências. Então, Ana Cristina, é um prazer ter a senhora aqui com a gente hoje. Prazer é todo meu, espero passar com a maior clareza possível, né, essa atividade tão importante que são as perícias, né, que dão suporte ao judiciário, ao nosso poder judiciário, né. Excelente. Ana Cristina, eu queria começar te perguntando, quais são as áreas do profissional especializado em perícia? O nosso curso, ele foi formulado, ele foi esquematizado, montado, né, que o curso de especialização é um curso que a gente se propõe a dar ao profissional a autonomia de trabalho dele, para os engenheiros os engenheiros civis e os arquitetos, né, na área de construção civil, com foco, né, em todas as edificações, a área predial, vamos dizer assim, são as áreas comuns à engenharia e a engenharia civil e a arquitetura. Excelente. E eu queria entender também, dentro dessas áreas, quais são os caminhos que o profissional pode trilhar, caso ele queira empreender na área de perícia, caso ele queira, uma alocação profissional mesmo, ou então a verticalização profissional. Quais são essas trilhas que ele pode percorrer? Tá. Eu vou falar um pouquinho, assim, da engenharia legal, que eu acredito que faça uma contextualização melhor do cenário dessa atuação. A engenharia legal, ela foi criada, apesar de ter quase 100 anos, em 1933, né, o primeiro decreto de engenharia legal foi editado nessa data, nessa época, com a finalidade de subsidiar o judiciário, porque o juiz, ao emitir uma sentença relacionada com a construção, ele não tem o domínio da técnica construtiva, da engenharia e de arquitetura. Então, criou-se a engenharia legal, né, fazendo uma analogia semelhante às questões da medicina legal, por exemplo. Então, quando a gente fala em engenharia legal, no primeiro momento a gente fala no pós-obra. Então, a aplicação, vamos falar assim, 95% das situações é o pós-obra. Então, aí dentro do pós-obra, a gente encontra as correções, as reformas, as anomalias, né, como é que eu corrijo determinado problema, as responsabilidades, porque aí eu tenho que é o foco principal nosso, né, o objetivo nosso principal é dar uma capacitação para o aluno, para que ele saiba a origem daquele problema, porque é isso que a justiça espera, né, para que ele possa fazer uma sentença justa, né? Quem que é o culpado de determinada situação? Então, ele pode atuar em todas as áreas que a gente pode chamar de pós-obra, inspeções, vistorias, correções, judicial, extrajudicial, né, porque isso também pode ser aplicado de uma forma que não precisa ser dentro de um processo, administrativamente. Então, a gente tem uma ampla área de atuação e que, a meu ver, ela é pouco explorada por nós, engenheiros e arquitetos, né? Então, a gente fica muito focado no projeto, na obra, como fazer um projeto, como fazer uma obra, mas a gente esquece do pós-obra. E que aí eu vou dizer para você que aí você não tem tempo, né? Porque a obra,
a previsão de uma obra é de, no mínimo, 50, 60 anos de existência. E, nesse período, pode, em algum momento, né, a sociedade necessitar de um trabalho de profissionais capacitados para lidar com esse ambiente, que é o ambiente que a gente denomina de pós-obra, certo? Então, é muito vasto a aplicação do conteúdo do curso. Entendi. E assim, uma especialização é uma escolha a longo prazo, né? Como que a senhora vê esse mercado de perícia daqui a 10 anos, por exemplo? Não vence, né? Primeiro, não vence. Não vence. O que é necessário, o que se faz necessário, a meu ver, são as atualizações. Por quê? Porque a gente tem as ferramentas que vão atualizando, e daí você vai tendo instrumentos investigativos mais elaborados. Né? Então, por exemplo, a gente fazia uma perícia antes e fazia uma medição com uma trena, pegava um metro lá e ia lá, media. Hoje a gente tem uma trena eletrônica, então você coloca lá a trena, faz a medição e aquilo ali você não tem que esticar aquele metro lá para medir. Então, foi uma evolução da maneira de fazer uma medição de uma determinada parede, ou um nível, né? Então, o que nós temos, assim, o que eu vejo a longo prazo, é essa atualização que o perito deve fazer, porque ele vai ter instrumentos mais eficazes para poder fazer uma avaliação, como eu falei anteriormente, na questão do diagnóstico de uma anomalia, né? Porque o foco do estudo para fazer o diagnóstico são as patologias da construção, são os problemas que a construção gera, né? E a atividade do perito, ela está intimamente ligada com essa questão, identificar a patologia e relacionar ela com o direito para dizer quem é o responsável, né? Porque o advogado, ele tem a formação para direcionar o processo, mas ele não sabe dizer, por exemplo, se uma unidade ascendente vai prejudicar a casa para o resto da vida ou só naquele momento. Então, a função do perito é exatamente essa, falar, não, isso pode gerar para o usuário um problema a longo prazo. Tá? Então, vencer não vence. O que precisa, sim, aí é necessário para um bom trabalho, as atualizações com relação à ferramenta, com relação aos ensaios tecnológicos, que às vezes a gente é obrigado a lançar mão, né? São os novos materiais de mercado que a indústria coloca como materiais de mercados atualizados, então não vence. E eu falo assim, não prescreve, né? O que prescreve, o que precisa é ser atualizado. Bom, e Certo? aproveitando que a senhora falou de atualizações, existe alguma ferramenta ou alguma tecnologia que a senhora acha importante citar, que tem sido usado aí na área de perícia? É uma tendência, alguma coisa do tipo? Por exemplo, tem uma bastante interessante, que inclusive assim, facilita muito o nosso trabalho, que é o uso do drone, né? Por exemplo, quando você vai fazer uma inspeção de fachada, requer uma estrutura muito bem elaborada, cheia de segurança, né? Porque eu não posso colocar uma pessoa lá para fazer um ensaio, a percussão. E o drone, ele não resolve 100%, mas ele já melhora demais as condições de uma inspeção, por exemplo, né? E tem sido utilizado o drone como uma ferramenta, né, como uma possibilidade de ferramenta, que avançou muito nos aspectos, por exemplo, de inspeção de uma fachada, né? A gente tem também algumas máquinas fotográficas que tem lente de aproximação, que você consegue, por exemplo, visualizar uma fachada também. Eu falo da fachada porque a fachada é um dos elementos mais
complexo de inspeção, aproximar até 400 vezes essa imagem, né? Então, você olha lá e consegue trazer para perto, identificar se existe uma trinca, um vazamento, de forma visual mesmo, mas de maneira que você aproxima essa imagem e te traz um instrumento de investigação, né, para facilitar seu trabalho. Então, outra ferramenta que a gente tem utilizado também são as simulações computacionais. Então, eu pego um projeto e uma situação e simulo ela com o uso de um software. Essa simulação também me permite fazer uma avaliação mais adequada da ocorrência que está sendo analisada. Então, assim, a gente já dispõe de algumas coisas que já facilitam bastante. Se a gente olhar para a perícia há 20 anos atrás, 15 anos atrás, e comparar com o que a gente tem hoje, né? Muito Certo? legal, muito legal. E eu queria falar agora também sobre os profissionais dessa área. Eu queria que a senhora me falasse um pouco sobre os peritos mais bem-sucedidos que a senhora conhece. O que eles têm em comum para terem chegado lá, para terem se tornado profissionais referência nessa área? A perícia, ela requer uma experiência profissional, assim, a princípio, né? Hoje não, porque a gente não tinha as especializações que nós temos hoje, mas a perícia era formada, assim, inicialmente, os peritos eram indicados pelo profissional de confiança do juiz, né? Que a relação era assim. Depois do novo Código Civil, foi criado o cadastro para poder já identificar os profissionais que têm interesse na área. O perfil de um perito, a pessoa que fala assim, eu quero ser perito, o que ele precisa ser para ele ser perito? Ele precisa ser curioso, ele precisa ser investigativo. As perícias, as ocorrências, elas podem acontecerem da mesma forma, mas por razões diversas. Então, ele tem que ser investigativo, como uma perícia criminal, mesma coisa, né? Fazendo analogia nesse aspecto. Então, o profissional, ele deve ter a formação da graduação normal, mas ele deve fazer uma especialização em função dos procedimentos judiciais, porque um processo judicial, ele tem um código, ele tem um ritual de processo. Esse ritual de processo, ele é específico do direito, né? Curso de graduação nenhum de engenharia e de arquitetura, aliás, das outras áreas também, ela te ensina como é que você deve proceder dentro de um processo judicial. Qual o momento da sua manifestação, a maneira de você se manifestar, a participação numa audiência, que pode ser que você tenha que fazer. Então, a postura sua dentro de uma audiência, essas informações são necessárias, porque uma conduta errada pode, inclusive, anular uma perícia, né? Dependendo da postura do perito, ele pode até anular, fazer alguma coisa inadequada por falta de informação da parte legal, não da parte técnica, né? E colocar em risco no trabalho. Então, a graduação não dá essa informação e a especialização se faz necessário para isso. Agora, na atuação profissional, é visto assim, como o perito é um expert, aí a pessoa olha e fala, não, mas tem que ser uma pessoa mais experiente, né? Obviamente, essa experiência vem da atuação profissional, mas aquele profissional que é curioso, que é investigativo, que quer que ele quer fazer um trabalho bem elaborado, ele saiu da universidade, ele pode fazer e se tornar um bom profissional. Então, não tem uma característica própria, né? Ele tem uma característica mais do perfil pessoal dele,
do que uma característica técnica, vamos falar assim, né? É interessante, Silvia, que assim, vou te dar um exemplo assim, grosseiro, cotidiano, mas que acontece e que a gente não, às vezes não para pensar. Então, um muro que caiu, por exemplo, caiu um muro lá entre vizinhos, né? Por que esse muro caiu? Tá? Qual foi a razão que levou ao desmoronamento? O que havendo conflito, o que a justiça quer é que faça-se o diagnóstico e fala assim, não, a responsabilidade da ruína desse muro foi a obra tal, né? Então, e esse tipo de investigação, o que ele precisa? Ele precisa ter a graduação para saber como que constrói o muro, mas a investigação depende dele, porque aí ele vai pegar os elementos que influenciam aquela ocorrência e vai buscar aquela informação, né, que poderia levar aquele fato, né? Então, o curso de especialização, quando a gente formulou com esse objetivo, de mostrar que para ser um perito, você não precisa ser o melhor calculista do país, né? Claro que o melhor calculista do país, para o cálculo, ele é o mais adequado. Mas, se você tem esse perfil de querer conhecer, de querer adquirir, de buscar essa informação, é, esse que a gente precisa, você entendeu? É esse que a gente se dispõe, porque o cenário pode ser o mesmo, mas as razões podem ser outras. Então, fica muito na pessoa falar assim, não, eu quero ser perito. É uma coisa que me identifica, que me identifico. Eu me identifico com isso, eu sou curioso. Eu tenho perfil de investigar, de procurar, né? Porque às vezes de pesquisa, né? De pesquisar, de procurar novas formas de avaliar. Né? Então, é esse o perfil que a gente indica para o profissional que queira atuar na área, né? Tá certo? Não sei Entendi. se te respondi de forma se foi, se foi claro, ou se foi a pergunta que você fez, eu acabei me perdendo. Não, não, é isso mesmo, deu para entender direitinho. E, bom, Uhum. a gente já viu que o perito precisa ter essa curiosidade, desejo de aprender. Quais que são os erros que um perito não pode cometer, tanto na construção da profissão, da carreira dele, na busca por conhecimento? Quais que são os erros que ele não pode cometer? Bom, primeira coisa aliada a esse perfil que eu falei do investigativo é a ética, né? A ética profissional na perícia, ela é imprescindível, né? Você e é uma coisa que a gente detecta muito, né? Porque quando você tem que dar um parecer, às vezes, quando você estuda aquele parecer pode ir contra o seu cliente, né? E aí, nesse momento, é um momento em que eu falo assim, aí você não pode pensar no cliente, você tem que pensar no contexto, né? Eu não vou fazer uma afirmação que não é condizente com o processo. Então, eu acho que a ética profissional, nesse aspecto aí, ela é, como em todas as profissões, mas junto ao judiciário, eu acho que essa ausência de ética, ela pesa mais, porque quando você está dando uma manifestação, em função de um conflito, não existe processo que não haja um conflito por trás, as diversas situações, né, de conflito entre as pessoas, não estava na justiça, então você tem que saber que você vai ter que lidar com uma postura imparcial, mesmo que essa imparcialidade possa vir a prejudicar aquela pessoa que te contratou, né? Então, você tem que ter essa capacidade de lidar com essa situação,
que não é uma situação muito comum para a gente, né? Você quer atender o seu cliente, a finalidade é essa, mas você pode encontrar isso. Então, a questão ética dentro da profissão, da postura, do conhecimento, do lidar com esse mercado, é fundamental na questão do exercício do bom perito. E também, por ser da área de engenharia, esse conhecimento básico, né, do Código de Processo Civil no que diz respeito à postura judicial dele dentro do processo, como ele manifestar, o momento de manifestar, a participação numa audiência, porque isso também coloca em risco as atividades dele, como eu falei antes, pode, inclusive, vir a anular um processo, e isso é muito ruim, tanto para o judiciário, quanto para as partes e para o próprio profissional, né? Então, ele tem que ser muito coerente com os pareceres dele, serem pareceres circunstanciados, comprovados, analisados, demonstrados de uma forma que não coloque em risco a própria profissão, né, a própria atuação dele. Entendi, entendi. E, bom, agora falando mais voltado para especializações. A gente tem visto uma procura muito grande de especializações interdisciplinares. Então, por exemplo, um engenheiro civil que faz uma pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, por exemplo, e depois procura ainda uma pós em perícia. Qual que é a opinião da senhora sobre essa construção da carreira por meio das especializações interdisciplinares? Bom, aí eu vou dividir o país para você. Aí eu vou dividir Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. E isso é uma outra coisa também que vou fazer um parêntese aqui para você. Eu formei em 1983. E minhas atividades profissionais, desde a escola, como estágio, foi dentro da engenharia. Então, eu nunca fiz nada. Eu falo que eu sempre fui 3 coisas na minha vida, né? Assim, de uma maneira geral. Esposa, mãe, engenheira, né? Nunca fiz nada fora da engenharia. Bom, por que eu estou fazendo essa preleção para você? Porque, por exemplo, quando a gente fala de Centro-Oeste, Nordeste, essas especializações, elas, claro que devem ser feitas, o aluno não pode deixar de fazer, mas a gente não tem tanta oportunidade se eu me posicionar para a sociedade, por exemplo, fala assim, eu sou engenheiro de cálculo, só trabalho com cálculo, sou especialista em cálculo. O nosso mercado, o mercado para essas regiões, ele não te dá tanta oportunidade quanto você tiver um conhecimento geral mais amplo das diversas formas de atuação, né? Não, eu sou calculista, sim, mas eu acompanho uma obra, eu sou um fiscal de obra, então são atividades que estão relacionado com a especialidade dele, mas que além do projeto ele possa fazer ter outras atividades pela própria desenvolvimento da nossa região centro-oeste, oeste, norte e nordeste. São Paulo, e falo, conheço São Paulo, sei que as formas de atuar, né, a especialização, não dá nem tempo para ele fazer outra coisa, dado o mercado de trabalho. Para nós ainda não funciona assim, né? Ainda a gente tem que ser um pouco clínico geral, ou seja, a gente tem que ter um conhecimento geral capaz de fornecer uma condição de trabalho, mas aí focar numa especialização, porque aí, conduzindo os dois mercados, o mercado generalista com o mercado especialista, ele cria um conceito, aí ele cria o mercado dele, né? Então, se você falar para mim assim, quando é que você começou a atuar em perícia? Eu comecei a atuar em perícia lá por 2008, 2007, 2008. Essa época eu construía e fazia perícia.
Aí, à medida que eu fui desenvolvendo meu trabalho pericial, eu descobri que eu tinha um perfil, que eu falo muito do perfil, é porque é necessária essa curiosidade, né, porque tem que ter a disposição e tudo mais, e fui criando o meu conceito como perita, e hoje, aí eu tenho a oportunidade de só lidar com perícia. Mas ainda assim foi bom, por quê? Porque durante o outro período que eu mantive as atividades generalistas e especialistas, eu fui agregando conhecimento e hoje eu tenho uma base pericial muito boa, né? Então, eu acho que para os profissionais dessas regiões específicas, que são regiões que não tem tanta oportunidade, né? Que eu falo que tem que ter o plano B, sabe? O plano A, plano B, né? O Brasil o Brasil é o país de planos, né? Você tem plano A, B, C, porque a economia é muito variável. Então, eu penso assim, e tem que existir especialização, é extremamente importante, a sociedade te olha quando você se apresenta como o especialista, mas as oportunidades de trabalho, ela, em determinados momentos, ela te bloqueia se você se fosse falar, não, só faço isso, né? Então, eu acho que ele tem que ser capacitado de uma forma geral, e levar uma especialização até que ele forme o conceito dele naquela outra área, ou por escolha dele, ou pela escolha do mercado, e assim ele se estabelece, né? Certo? Bacana. E aproveitando que a senhora falou um pouquinho da sua trajetória profissional, eu queria que a senhora me contasse um pouquinho mais sobre os passos da sua carreira, sua formação profissional. Eu vejo a senhora como uma referência no mercado, eu acredito que muitos dos nossos alunos também, então seria bacana. A senhora poderia contar um pouco para a gente? Posso. Eu iniciei as minhas atividades na engenharia, primeiro assim, primeiro eu entrei, primeira vez que eu cheguei numa obra, eu não sabia nem o que era um tijolo de assentamento de meia vez, entendeu? Porque eu não tenho raízes, né? Meus pais não eram da matemática, mas não eram da engenharia. O raciocínio lógico existia muito, mas a gente não tinha. Minha mãe mal sabia escrever o nome dela, e meu pai era um professor, filósofo e tal, então tinha um leque de conhecimento intelectual diversificado. Aí eu entrei para a engenharia e atuei os primeiros 10 anos na área de habitação popular. E eu fui funcionária da Coab, né, que durante 12 anos eu fui funcionária da Coab. Aí chegou no momento que eu falei, olha, isso aqui não vai passar disso, né? Porque a casa popular, embora a gente ache que é uma construção simples, e é mesmo, mas ela te dá muita pouca oportunidade de você ter um conhecimento mais amplo, em função de custo, da própria tipologia do edifício e tal. Aí eu saí da Coab e montamos uma empresa de assessoria, trabalhando com loteamentos, com conjuntos habitacionais, e que isso foi na época do Collor, que a gente teve um universo muito grande de habitações populares, e depois, de repente, de um dia para o outro, a gente tinha 30 projetos na Caixa Econômica, no outro dia seguinte tinha nenhum. Por isso que eu falo que assim, o fator econômico na engenharia ele é muito determinante, né? Você dorme de um jeito, acorda do outro. Você dorme sem pandemia, acorda com pandemia. Então, essa coisa aí, ela é desesperadora. Numa época em que a gente atualizava a obra diária, por dia, o valor da obra era diário. Aí o governo arrumou o índice e pegou aquele índice para corrigir, mas meu primeiro trabalho de estagiária foi atualizar a obra por dia. O cimento subia todo dia. Bom, enfim, aí quando eu saí da Coab, aí nós fomos trabalhar na área de gerenciamento de obras. E aí nosso universo de gerenciamento cresceu bastante. Nós fizemos várias obras,
fábrica de refrigerante, piscina de ondas, hospital. Então, as obras de grande porte, a gente fez uma fiscalização para uma obra grande para o Banco Central, em Brasília, e aí deu um universo maior para atuação e um conhecimento mais amplo dentro da construção civil. Aí, de novo, vem a questão econômica, começa a baixar de novo, aí você já começa, aí o gerenciamento começou a cair de novo, aí nós começamos a construir, aí a gente passou a ser construtor. Nessa época, eu tinha uma preocupação com a minha aposentadoria, né? Porque até eu saí de ser funcionária, passei a ser autônoma e fui. Aí eu falei assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa que me dá um sustento, né? E aí eu procurei as especializações, eu tenho especialização em gerenciamento de projeto, tenho especialização em perícia e avaliações de imóveis, e tem mestrado em desenvolvimento regional, né? E aí eu voltei para a área acadêmica de novo, como professora da PUC, que inicialmente eu já tenho 20 anos que eu dou aula na PUC de Goiás, e me aprofundei no estudo, eu nunca deixei de estudar, né? Então, fui fazendo uma especialização, outra, depois o mestrado e tal, e cheguei hoje, né? Hoje, esses últimos 8 anos, aquilo que eu te falei, hoje, esses últimos anos eu só trabalho com a área de perícia, né? Então, aí eu descobri uma atuação que me deu um retorno legal e me deu também um incentivo muito grande de trabalho, que eu costumava dizer para os meus filhos, assim, eles falavam assim, mãe, o que eu vou fazer? Eu falei, faz aquilo que você gosta, porque se você não ganhar dinheiro, pelo menos você se realiza, né? Então, eu acho que eu tinha essa premissa de orientação com eles, né? Procura fazer o que você gosta, porque se não te der um retorno financeiro, pelo menos vai te dar um retorno de realização de um trabalho legal, que aí faz a compensação aí da situação em si, né? Então, trabalhar só pelo retorno financeiro, ao meu ver, ele não satisfaz a pessoa, né? Porque tudo bem, mas e aí? Você não gosta e vai continuar trabalhando? Sua produtividade cai, né? O seu retorno cai, o seu olhar, ele transmite isso para as pessoas, né? As pessoas sentem que você não está fazendo alguma coisa que você acha legal, né? Então, eu penso dessa forma. A gente tem sim que pensar, porque o nosso país é capitalista, nós vivemos do dinheiro, não tem jeito, né? Mas a gente também tem que pensar que não é só a questão financeira, mas a questão da realização profissional também na atividade te traz um impulso, te dá equilíbrio para esses desequilíbrios econômicos que a gente tem e que ainda vamos ter muito, né? Nosso país é um país em formação, então ele ainda tem esses altos e baixos aí que a gente vai ter que lidar com ele. Espero que a médio prazo, né? Mas pode ser até um prazo maior, né? Tá Muito certo? legal, uma bela trajetória. E eu queria perguntar para a senhora, se a senhora pudesse voltar no tempo e dar um conselho para você mesma aos 17 anos, qual conselho seria? Então, volto um pouquinho disso que eu disse, né? Na época, né, hoje, a gente tem um universo, quando falo agora, o profissional que termina o segundo grau, que vai procurar aí a universidade, a graduação, o universo dele é muito maior do que a gente tinha na época, né? A escolha da engenharia civil não foi propriamente uma escolha, foi mais uma questão de exclusão. Essa não dá, essa não dá, essa não dá, então vou fazer essa. Mas, graças a Deus, e aí também na vontade, na identificação, na empatia com a profissão, foi muito legal e o resultado foi bom. Então, eu falo para os alunos, que às vezes a gente. Eu vou te dar um exemplo do pessoal da arquitetura. Hoje eu sou professora
eu dou mais aula na arquitetura do que na engenharia. Então, às vezes, o aluno da arquitetura chega e fala assim para mim, professora, eu não quero fazer projeto. Então, ele descobre e o foco é projeto, né? Quando a gente pensa no arquiteto, você pensa no projeto. Aí eu falo, olha, mas a arquitetura te dá um leque muito mais amplo do que a arquitetura, do que o projeto. Você pode ser um avaliador sendo um arquiteto. Você pode ser um patologista sendo um arquiteto. Você pode ser um perito sendo um arquiteto. Então, o que eu aconselho o aluno é procurar aquilo que identifica a personalidade dele, com o que ele tem como premissa de trabalho, a forma que ele vai trabalhar, inclusive até a remuneração, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou fazer um curso pesado de graduação, mas esse retorno é X desse curso. Será que é uma opção? Eu acho que a gente tem que ter, o que ele tem que pensar é assim, não, que jeito que eu vou trabalhar? Não, eu vou ser médico, vou ser plantonista. Será que eu estou disposto a ser plantonista todos os fins de semana? Não, estou, para mim não é importante, então vamos lá, vamos fazer. Ou se não, fala, não, é importante, então aí eu pego e mudo. Eu acho que vale mais a questão do perfil profissional, da maneira que se trabalha, para aí sim ele identificar com ele aquilo que melhor ele se adapta, né? Complementando isso daí, a engenharia dá para a gente, a engenharia e a arquitetura dá para a gente uma vivência, Silvia, muito diferenciada, assim, pelo menos para a gente, né? Eu não sei das outras, mas eu saio de uma obra popular, de um bairro que não tem infraestrutura, que não tem estrada, que não tem nada, e vou para um condomínio habitacional, vou lá olhar a obra, isso no mesmo dia, de manhã eu estou num lugar, à noite estou em outro, que tem condomínio horizontal, controle de segurança, todo conforto, casa de 1.000 metros quadrados, entendeu? Então, mostra para a gente uma sociedade com um universo muito grande, muito carente, né? Assim, por causa da diversificação das desigualdades e tudo mais, pelo perfil do país. Então, qualquer área que ele escolhe para atuar, ele tem campo, o que precisa é identificar com a pessoa dele, né, de quem está procurando o curso, com aquilo que ele quer, se pretende fazer. Eu acho que essa identificação, sabe, do conteúdo, da forma de trabalhar, do retorno financeiro, isso me interessa? Tá, então vamos. Se não interessa, vamos para o outro, né? Então, eu acho que o sucesso da profissão, ele está relacionado com a sua realização pessoal como trabalho. Verdade. E uma outra pergunta que é um pouco mais focada assim, no mercado e nas tendências. Por que a perícia é uma profissão do futuro? Então, primeiro porque ela não prescreve, né? Igual a gente comentou agora mesmo, né? Ela não prescreve. Depois, porque ela é 95%, eu falo 95% porque pode ser que aconteça uma perícia durante a obra, mas ele é no pós-obra. Ou seja, ela é com a obra pronta. Essa obra pronta, ela tem um prazo, vamos falar assim, existem uns prazos que a gente pode estimar como vida útil, como tempo de existência, mas, enfim, isso não é mensurável. Então, o seu universo de trabalho, ele não desaparece porque existe. A cidade não vai desaparecer, pelo menos pretendo que não, né? A cidade vai desaparecer, os edifícios não vão desaparecer. Então, eu não vejo a perícia como falar assim, não, o judiciário não vai depender da perícia, as pessoas não vão depender de recuperar um imóvel, né? Então, eu não vejo essa relação nem a curto e nem a médio prazo. Então, eu não vejo desse aspecto. E, pelo contrário, eu acho que ela tem até uma possibilidade de crescimento maior, porque ainda falta no nosso mercado
a informação das atividades de um perito. Isso da engenharia legal. Eu não sei se você já viu falar de engenharia legal, ou é a primeira vez que você está vendo falar em engenharia legal. Né? A engenharia legal ela é desconhecida. Então, assim, existe essa desinformação e do que ela pode trazer como benefício para a sociedade como tal, o universo que ela abrange, né? Então, eu não vejo ela assim, mas eu vou fazer e vou perder isso como... Não. O que talvez você tenha, talvez o que tenha que ser feito é as atualizações em função da própria atividade e da sociedade. Mas que se vai falar assim, ó, daqui 5 anos não vai existir perito mais, pode modificar o jeito do perito, né? Mas não a profissão como ela como inexistente. E tem um outro detalhe também que eu me lembro que você me perguntou ali, eu estou lembrando, que é a questão da remuneração, né? Quanto que ganha um perito? Como é que funciona isso, né? Aí a gente tem duas possibilidades, a judicial e a extrajudicial. Quando está no âmbito do judiciário, definido lá entre a proposta inicial do perito, que aí vai depender do grau de envolvimento, do grau de complexidade da perícia. Só para você ter ideia, o mês passado, eu fui nomeada numa perícia para fazer uma verificação de um hidrômetro, que existia uma medição de volume de água lá da concessionária que o usuário estava contestando. Uma ação dessa é uma ação de R$ 2.000. Então, aí, às vezes, você até faz uma filantropia, porque é tão pequena a situação, mas tão necessário. Então, aí você fala, poxa, o que eu vou cobrar dentro de uma ação de R$ 2.000? Mas, em contrapartida, você pode ter lá, e tem muito, você tem ações de um valor muito superior a isso, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões e tal. Então, é proporcional à ação que você está o seu desempenho junto ao judiciário. Então, isso é lá no judiciário. No extrajudiciário, né, no âmbito da sociedade, como assistente técnico, como inspeção predial e tal, aí ele fica muito relacionado, primeiro, à negociação, é aberto, não tem uma tabela que a gente possa falar assim, essa tabela é praticada. Existem tabelas referenciais, mas essa tabela referencial, ela pode ou não ser cumprida. E aí é um outro aspecto que eu falo que, na maioria dos nossos cursos de graduação, não prepara a gente que é para ser o empreendedor, né? Para ser o negociador. Muitas vezes você senta com um cara que vende refrigerante, não sabe nem escrever o nome dele, mas sabe negociar, que é uma maravilha, né? Então, aí depende do profissional no sentido dele negociar de forma bem. Mas, para ter uma ideia geral, né, eu estou aqui colocando, eu diria assim, que por um trabalho, você pode receber de 2 a 150 mil reais por um trabalho, 200 mil, dependendo do tipo do trabalho. Ele não é um trabalho assalariado, né? É um trabalho de autônomo. Então, essa variação, ela existe, tá certo? Entendi. É uma excelente oportunidade, né, de atuação aí. E É, eu acho que é. bom, e agora a nossa última pergunta. Ela é mais focada para a nossa especialização aqui no Instituto ICLES. Quem está vendo esse vídeo sabe que vai ter a oportunidade de ter a senhora como coordenadora do curso. O que a senhora preparou para esse curso de perícia para garantir que seja uma experiência bem interessante para o aluno, seja um curso enriquecedor? Tá. Quando eu fiz o projeto pedagógico do curso, eu separei as disciplinas em que ele não pudesse recusar uma ação judicial.
né? O que eu estou querendo dizer com isso? Porque é o seguinte, o juiz, quando ele vai escolher nomear o perito, ele pega lá e fala assim, isso é avaliação de imóveis, então eu vou pegar um engenheiro civil. Isso ou não, isso aqui é um sinistro lá de uma obra que danificou a outra, ele vai pegar o engenheiro civil. Ou é um problema de armário que não foi construído, não foi edificado, que é o pessoal da arquitetura, né? Então, que atua muito, às vezes a pessoa reclama do armário que não foi feito, ou reclama do projeto. Então, os assuntos são diversificados, mas ele tem uma área comum que eu chamaria assim, que a gente montou, que é assim, uma área auditoria, que é relativa às perícias que envolvem o contrato, avaliações de imóveis, que são as perícias que te dão subsídio para fazer avaliações de uma maneira geral, depreciação de imóveis, servidão de passagem, herança, venda de alguma coisa em relação à venda e tal. Então, aonde se aplica as avaliações de imóveis. E há 7 áreas de patologias, né? E aí a gente dividiu o edifício em sistemas. Então, nós temos patologia do concreto, de estrutura de concreto, estrutura metálica, de vedações, instalações prediais, de instalações hidrossanitárias, revestimento e piso, são 7 módulos de patologia. Então, e o nosso total de módulos são 18 módulos. Então, nós pegamos 7 de patologia, 2 de auditoria, 2 de avaliações, e os demais, o que engloba de maneira geral. Então, o que é que engloba de maneira geral? Por exemplo, nós temos um módulo de elaboração de laudo. No elaboração de laudo, a gente aprende a fotografar, por exemplo, um ambiente para perícia. Então, eu chamo de fotografia forense, né? Por quê? Porque a foto, para você identificar a patologia, não é uma foto para um book de modelo, né? O objetivo não é o mesmo. E muitas vezes, as pessoas olham, quando a gente entrega o laudo, falam, nossa, mas você só fotografou o cantinho aqui. Eu falei, não, mas é o canto que me interessa, entendeu? Então, a foto para identificar o laudo técnico, ele não é uma foto que você faz com rotina, né? Rotineiramente, é uma foto que tem um objetivo que é a identificação. Então, e normalmente a gente tem um monte de foto, né? Porque o prédio é grande, então vai dar muita foto. Então, como é que eu monto esse laudo? Porque ele vai ficar extenso. Então, é o módulo que a gente preparou. É um trabalho técnico e científico, então ele é apresentado dentro da norma da ABNT, que fala de apresentação de trabalhos técnicos científicos. Aí nós temos outro módulo, que é um professor de direito que ministra. Então, o que é a função dele? É exatamente mostrar a postura do perito dentro do processo judicial, né? Nós temos um outro módulo que são ensaios. Então, esses ensaios dão o suporte para que ele possa emitir um parecer. Então, a resistência de um concreto, a qualidade do piso para uma cozinha, um ensaio de arrancamento de um revestimento de fachada. Então, aí é um módulo que ele vai estudar os ensaios que ele pode utilizar da perícia, que aí abrange todas as áreas de patologias, certo? E, finalmente, a gente tem um TCC, que é uma prerrogativa da RTG, de ter esse trabalho final, e temos também umas horas que a gente chama de horas-atividades. O que são essas horas-atividades? É estimular o aluno a participar de eventos fora do nosso curso, mas relacionado com os nossos cursos, com o nosso curso, a fim de que ele possa ter experiência prática, né? Então, ele pode acompanhar uma perícia, por exemplo,
incentiva ele a acompanhar uma perícia, incentiva ele a assistir um seminário com relação ao assunto, incentiva ele a fazer uma visita técnica numa fábrica para ver como é que ele se fabrica uma cerâmica, por exemplo, e isso a gente chama de atividade extra-sala, né? Então, são as atividades que ele tem que apresentar como carga horária para ele ter o certificado. E o objetivo é exatamente isso que eu te falei, de estimular aquele aluno que não participa, que não tem experiência com a área, em ter alguma coisa prática relacionada com a área, tá certo? E a restrição, quando a gente coloca, eu não vejo mesmo, eu falo restrição, porque fala assim, mas seu público-alvo, como é o caso da engenharia de segurança você pode pegar o engenheiro de qualquer especialidade, ele é aberto. Mas a engenharia de segurança, ela foi feita para ser aberta mesmo. Todos os engenheiros de produção, civil, mecânico, eletricista, eles precisam desse suporte da engenharia de segurança. A perícia, né, o foco da nossa perícia, por ser predial, por ser construção, ele não tem como ser aberto, porque aí o preparo dele, a base dele, né, não vai dar para ele o conhecimento que a gente precisa para ele evoluir na profissão. Por isso que ele é específico para os arquitetos e urbanistas e os engenheiros civis, né, que é para aprimorar mesmo o conhecimento da graduação. Aquilo que ele não viu na graduação, ele vai ver conosco. Certo? Entendi, muito bacana. Bom, Ana Cristina, eu acho que foi isso. Acho que deu para esclarecer muitos assuntos. Acho que os nossos alunos vão gostar bastante. Então, eu te agradeço pela sua participação aqui hoje e por ter tirado esse tempinho para falar com a gente. Eu que agradeço, me coloco à disposição. Qualquer dúvida que vocês tiverem ou que alguém tiver, quiser fazer o contato, estou lá no Facebook, estou no Instagram. Não sou aquele profissional que fica o dia todo lá, porque não tem nem muito tempo, né? Mas, assim, sempre que o aluno me procura, eu sou muito disponível para eles, porque eu acho que, assim, precisa desse suporte, né? Agora, fazendo uma parte aqui, o Roberto fala que eu sou mãe dos alunos, sabe? Ele briga comigo e fala assim, Ana Cristina é mãe, mas não é porque eu sou mãe, é porque eu sei, eu passei por as dificuldades que eles passaram agora, então eu tento ao máximo subsidiar e apoiar, porque eu falo que a concorrência boa é a boa concorrência, né, Silvia? Não adianta você colocar no mercado profissionais ruins, que não têm uma capacitação para concorrer, porque quando ele sai daqui, quando ele faz a especialização, ou antes da especialização, ele é um profissional como eu. Então, eu espero que o mercado tenha profissionais que tenham as preocupações que eu tenho, né? Então, eu não me furto a isso. Muito obrigada, viu? Obrigada a você.